Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E 1 Samuel 1:16 até o versículo de número 18 diz assim: não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Erga suas mãos para cá, ore por mim nesse momento. Mas ore mesmo, abra sua boca agora e comece a pronunciar palavras de bênção. Vai, pode orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero me colocar à tua disposição agora, para que o Senhor possa estar falando, ó Deus, às nossas vidas e aos nossos corações. Que diminua eu e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, hoje eu quero falar exatamente sobre palavra. Quando uma palavra muda tudo. Preste atenção numa coisa: aqueles que são pais, aqui, pai e mãe, já viveu esse momento de chegar num local e fazer um teste de gravidez. E aí de repente chegar lá e sair uma palavra escrita assim: positivo. Positivo. Eita, Davi, mais um pouquinho. Positivo. Cara, quando você lê isso, as coisas mudam. Ou talvez você nem viu a palavra, mas talvez, conforme foi com Gabriel, meu filho, nosso primeiro, talvez você fez um teste de farmácia, que a gente descobriu que a Kézia estava grávida do Gabriel através de um teste de farmácia. E de repente apareceu duas linhazinhas, né? E quando aparece a segunda linha, você glorifica o nome do Senhor. Porque é positivo. Presta atenção numa coisa: quando você para ler a Bíblia, quando você vem num culto como esse, quando você medita num devocional, quando você tem um tempo com Deus, quando você vem uma celebração, você recebe uma palavra de positivo. Você recebe uma segunda linha. Quando você tem contato e intimidade com o Espírito Santo, você recebe uma palavra de Deus. E talvez hoje vocês aqui estão sentados, você já tenha recebido uma palavra, ou esteja até recebendo uma palavra. E eu preciso que dizer que essa palavra, ela tem um tempo para se cumprir. Pode ser que seja um dia, uma semana, pode ser que seja um ano, 10 anos. Mas vai se cumprir, queridos. Eu preciso que você entenda que vai se cumprir. Eu com 14 anos de idade, eu recebi uma palavra. E essa palavra, o Senhor me chamava para o ministério pastoral. E o Senhor falava comigo que eu cuidaria de muitos. E depois o Senhor reforçou essa palavra quando disse que eu seria pastor de pessoas jovens. Então todos vocês que estão aqui hoje são jovens pelo Senhor Jesus. Outra glória! É motivo de glorificar de pé, igreja, como diz os pentecostais. Porque, queridos, presta atenção, o Senhor me deu essa palavra. Mas o Senhor me deu com 14 anos, irmãos. Sabe quando que eu fui ordenado pastor? Há 10 anos atrás. Vou fazer 10 anos agora de ordenação pastoral em dezembro. Eu entrei para o ministério, não sendo ainda pastor, mas evangelista com 20 anos. Então, queridos, de 14 até o Senhor fazer, demorou-se um tempo, mas cumpriu, irmãos, e tem cumprido, e vai continuar cumprindo. Sabe por quê? Porque uma vez que o Senhor deu uma palavra, nós nos tornamos responsáveis por gerar essa palavra. E quando eu recebi essa palavra, eu comecei a gerar no meu coração esse sentimento. Eu comecei a gerar no meu coração isso, porque o Senhor me deu uma palavra. Quais palavras que Deus tem te dado? Quais palavras que você tem guardado do Senhor? Você recebeu palavras recentemente?
O que você tem feito com isso? Porque, queridos, diante das palavras que Deus te dá, você tem duas possibilidades. Ou você gera essa palavra, ou você aborta essa palavra. Ou você gera aquilo que o Senhor está falando na tua vida, ou você vai abortar esse processo. Mas hoje eu estou aqui exatamente para incentivar você, que você gere essa palavra. Que você gere isso que o Senhor te deu, que você gere esse propósito que o Senhor te deu, e assim como Ana, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel, assim como Ana, quando ela estava chorando, desesperada no templo, e ela clamava desesperadamente para que o Senhor lhe desse um filho. Para quem não sabe, vou contextualizar para você. Antigamente, e vou te dizer que até a data de hoje, quando uma mulher não gera filhos no povo, no meio do povo judeu, no meio das pessoas que são do Oriente Médio, podemos dizer assim, essa mulher é considerada como nada, como qualquer coisa, sem valor algum. Porque a mulher precisa gerar filhos, ela precisa dar filhos. E Penina, esposo de Ana, ele tinha duas mulheres. Não, desculpa, Eucana, esposo de Ana. Penina era a perturbadora. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. E Penina estava dando filhos para ele. Ana não. E ela ainda ficava perturbando, falando, tá vendo? Eu consigo, está vendo, eu posso, está vendo, eu faço. Presta atenção numa coisa, queridos, abre um parênteses aqui, não é o foco da mensagem, mas eu preciso te falar isso. Quando você resolve viver uma vida com Deus, Satanás vai querer esfregar na sua cara de que Deus não vai fazer nada por você. Como diz o salmista Davi, muitos chegam para mim e perguntam, aonde está o seu Deus? Mas presta atenção numa coisa, você tem um Deus que não dorme nem dormita, você tem um Deus que guarda a sua vida, você tem um Deus que zela por você, e nenhuma das suas lágrimas estão distantes dos olhares do Senhor. Nós temos um Deus que está conosco, queridos. Diferentemente de outras religiões por aí, o nosso Deus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está entendendo? Ele está conosco. Teu sofrimento não está distante dos olhos dele, não. Ele está olhando. E Ana começou a clamar, e Ana começou a interceder, e Ana começou a viver isso. E naquele momento o sacerdote Eli vem para ela e julga ela, falando com ela, você já está embriagada, essa hora da manhã. E começa a fazer, queridos, porque esse é o mal do religioso. A pessoa que vive um sistema, uma cultura, ela está preocupada com dogmas, ela está preocupada com uma série de coisas, e ela só está preocupada em fazer julgamentos, mas ela esquece que por trás de uma pessoa há um coração, há uma história, e esse coração e essa história precisam ser pastoreados. Por isso, queridos, essa igreja aqui, você vai ver que a gente tem uma preocupação e uma marca, que o seu coração seja cuidado. A gente preconiza que você seja cuidado em todas as áreas da sua vida. Pastor, a igreja é perfeita? Não, irmãos, longe de nós isso. Longe de nós que a igreja seja perfeita, pelo contrário, nós temos muita coisa a avançar. E eu costumo sempre brincar, se alguém quiser vir aqui achar um defeito na igreja, não se tem esse trabalho. Não tem esse trabalho. Chega para mim e já me pergunta que eu te aponto todos os defeitos da igreja, porque eu conheço todos. Ah, mas pode ficar sem que eu conheço. Nós não somos perfeitos, mas uma coisa nós temos tentado e lutado para fazer, que é pastorear corações. Nós não estamos preocupados com liturgia, nós não estamos preocupados com dogmas, nós estamos preocupados em pastorear corações. Quem veio aqui no culto hoje pela manhã sabe bem do que eu estou dizendo, irmãos. Hoje vocês, agora à noite, vocês estão ouvindo a mensagem. Hoje de manhã eu tive que pregar essa mensagem em 10 minutos, eu já teria que ter terminado de manhã cedo, sabe por quê? Porque antes de eu pregar, o Senhor virou para mim e falou assim, eu quero operar agora. E antes da mensagem, quase que eu falei para ele, Jesus, mas tem que ser agora.
Eu preparei um sermão de 40 minutos, Senhor. Vai ser agora. Mas como eu já aprendi que manda quem pode e obedece quem ama, né? Eu falei amém. E quem estava aqui de manhã sabe, irmãos, foi um céu aberto, porque nós chamamos as pessoas à frente, e Deus começou a operar de uma determinada forma. Você falar para mim, pastor, mas não foi a ministração depois da mensagem? Não, irmãos, porque quem faz não sou eu, quem faz é o Espírito Santo, e o culto é para Ele, Ele faz na hora que Ele quiser. Nós não somos presos à liturgia, nós estamos apegados ao coração do Espírito Santo, e Ele tem liberdade no momento que for, queridos, para fazer o que Ele bem desejar. Você que está nos visitando, saiba que essa é a nossa visão. Se Jesus quiser operar naquele momento, Ele vai fazer, irmãos. E hoje de manhã foi um céu aberto aqui, irmãos. Foi uma glória do Senhor. Porque nós estamos preocupados com isso. Em pastorear corações próximos a Jesus. E então o Eli, ele julga Ana. Mas Ana fala, meu Senhor, eu não estou assim, eu estou angustiada, meu coração está triste. E ele, mesmo não estando com a casa dele em dia, mesmo com a vida dele não estando direitinha, mesmo ele sendo um religioso, ele vira para ela e fala, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. E naquele momento, Ana pega aquela palavra, e Ana coloca no seu coração, presta atenção numa coisa, Ana não levanta dali grávida de um filho, não, mas Ana levanta dali grávida de uma palavra. Ana levanta dali grávida de uma palavra, crendo que aquela palavra já foi suficiente para que, como a Bíblia diz, mostrar para ela que o rosto dela não estava mais abatido e que ela já tinha confiança, porque ela recebeu uma palavra. Presta atenção numa coisa, queridos, muitos de nós oramos e buscamos a Deus por uma resposta. Muitos de nós oramos e buscamos a Deus por relacionamentos, por saúde. E ao invés de recebermos algo em nossas áreas que nós estamos pedindo, nós recebemos de Deus uma palavra. Uma única palavra. Mas presta atenção numa coisa, querido. João, capítulo de número 15, versículo de número 7, vai dizer a seguinte coisa: se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Se as minhas palavras, presta atenção numa coisa, queridos, Jesus, essa Bíblia estilizada não é minha não, mas é muito bonita, tá? Mas serve. Jesus, Ele nos garantiu na sua palavra. Jesus nos garantiu na sua palavra o que é direito nosso. Ele falou aqui e continua falando aqui até a data de hoje. Presta atenção numa coisa, as palavras de Jesus não diz respeito ao passado, mas Jesus falou no passado, continua falando no presente e há de continuar falando no futuro. E nós nos guiamos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma cédula, é uma nota promissória de bênçãos sobre as nossas vidas. E uma vez disse o Senhor, quem impedirá o seu agir? Porque o Senhor falou e ninguém há de impedir. Porque a palavra de Deus é isso, queridos. Os mais antigos sabem que antigamente a gente usava notas promissórias. E quem estava de posse da nota promissória tinha direito de receber aquele valor ali. Quando Jesus nos dá uma palavra, Ele nos dá uma cédula de crédito, Ele nos dá uma nota promissória, aonde Ele se coloca como pagador daquela nota promissória. E se Ele já disse, Ele vai fazer. Então presta atenção numa coisa, queridos, quando você recebe uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, não é quando, não é se vai acontecer, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Sabe por quê? Uma vez que o Senhor Deus disse, isso há de se cumprir, porque Colossenses me mostra que todas as coisas são feitas pela palavra de Deus. Todas as coisas são feitas pela palavra de Deus. Infelizmente, a igreja do Senhor hoje, ela está muito preocupada em receber o resultado. Mas Jesus não está aí para te dar o resultado, Ele vai te dar uma palavra. Até porque Ele mesmo é a palavra de João, capítulo de número 1. O verbo
era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E todas as coisas se fez pela palavra. Só que a igreja hoje não sabem o que fazer com elas, não sabem o que deveriam fazer com essas palavras, e acabam continuando do mesmo jeito, acabam continuando da mesma forma, acabam continuando do mesmo jeito. E aí o Senhor já... Queridos, presta atenção numa coisa, escuta, vou até adiantar um ponto lá de trás da mensagem, já falo de uma vez. Se o Senhor te deu uma promessa sobre algo, você já não deve mais orar por aquele algo não, irmãos, porque Ele já falou que vai fazer. Você está entendendo? Se o Senhor já falou que vai fazer, você já não ora mais por aquilo, você ora já sobre a palavra. Você ora já sobre a palavra e fala assim: Senhor, sobre a tua palavra, faça acontecer, Jesus, porque o Senhor falou que vai acontecer. Você já não ora mais pedindo, você já ora já agradecendo, você já ora já traçando planos, porque se o Senhor falou, vai acontecer. Porque preste atenção numa coisa, a beleza da promessa, a beleza da promessa não é o valor da promessa, não é a promessa em si. A beleza da promessa é quem fez a promessa. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês. Se eu chegar ali agora, olhar para a Márcia e falar: Márcia, eu vou te pagar uma viagem para Cancún, com tudo pago. Está recebendo, né? Amém. Se eu estou podendo fazer isso, é porque Jesus está me abençoando. Então, Senhor, se ela recebe, eu também recebo, Senhor. Faz acontecer. Eu estou disponível a dar, Jesus. Então, o Senhor sabe disso. Fica à vontade, Pai. Então, eu viro para ela e falo: Márcia, essa semana, você pode ver lá. Já vai na agência, já faz tudo, que eu vou pagar tudo. Você vai ficar 20 dias em Cancún, resort com all inclusive, com tudo lá. Você não vai se preocupar com nada, eu vou pagar tudo. Recebe tudo. Aí ela vai olhar para mim e vai falar assim: pastor, tudo bem, essa semana ainda? Tá bom. Hoje eu não tenho dinheiro nem para... Se eu falar para a Márcia assim: Márcia, eu vou te mandar ali para a Planaltina do Goiás. Não vai ter aqui, irmãos. Eu confesso para os irmãos. Porque a promessa, ela pode ser linda, mas o mais bonito da promessa não é o valor da promessa, o objeto da promessa, mas é quem faz a promessa. Se ela é fiel para cumprir a promessa. Cara, se eu faço essa promessa para a Márcia e ela olha para mim e ela sabe: cara, o pastor tem esse recurso, o pastor vai fazer. Uau, então agora eu estou indo. Eu estou indo. Sabe por quê? Porque quem prometeu tem condições de cumprir. Presta atenção numa coisa: quem te deu a promessa não foi homem, não foi mulher, não foi ninguém. Foi o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, que uma vez dito ninguém revoga, uma vez falado ninguém volta atrás, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele tem todo o poder para cumprir. Então você pode confiar nas palavras dele, porque ele vai fazer, queridos. Porque a beleza da promessa é quem prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. E eu quero te destacar 5 pontos do que você precisa fazer quando você recebe uma palavra, porque o que você fizer com a palavra de Deus é o que vai surtir o efeito na tua vida. Primeira coisa que eu preciso que você aprenda: a partir do momento em que você recebeu uma palavra, guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Salmo de número 119, versículo de número 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra. Ana, no momento em que ela recebe a palavra, diz que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ela falou: pronto, eu já recebi, agora está guardado aqui. Eu guardo essa palavra no meu coração. Guarde no teu coração a tua palavra. Presta atenção numa coisa: você talvez, como todo ser humano, você tem problemas com memória, porque a nossa memória não é infinita, queridos, nós esquecemos. Então anote as promessas, escreva as promessas. Se você chegar lá em casa, irmãos, você vai ver um monte de coisa lá no meu quarto pendurado na parede, porque o Senhor Deus disse, e está lá.
O Senhor Deus disse que vai fazer, está lá. Se chegar no meu quarto agora, tem palavras de Deus que o Senhor me deu, eu imprimi e boto lá. Eu e a pastora, a gente imprime e coloca lá nas paredes. O Senhor Deus uma vez me deu uma palavra, eu estava orando sobre, e o Senhor falou comigo lá em Zacarias, quando Ele disse assim para mim, Ele falou para mim de forma muito clara. Ele diz assim: Júnior, estou te falando, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, não é por um grande exército, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ah, meu querido, tu acha que eu fiz? Gravei e botei lá bem grandão lá agora, assim, ó. Aí toda hora que eu penso assim, não tem recurso, eu falo, não, mas não vai ser pelo recurso, vai ser pelo Espírito do Senhor. Ah, eu não tenho condições, não vai ser por mim, vai ser pelo Espírito do Senhor. Ah, eu não posso, mas não vai ser por mim, vai ser pelo Espírito do Senhor. Ah, mas a pessoa não está contigo, não é por mim, é pelo Espírito do Senhor sobre a minha vida. É promessa, queridos. Está tudo lá, irmãos. Jesus nos falou sobre a questão da viagem que nós vamos fazer para os Estados Unidos. Está tudo lá pregado lá. Está todos os boletos pregados na parede, irmãos. À medida que vai pagando, um boleto vai saindo. Vai pregando, um boleto vai saindo. Porque eu estou ali guardando as palavras. Eu estou gerando isso. Tenha um livro de promessas. Tenha algo que você marque como registro. Registra mesmo, sabe por quê? Guarde as palavras do Senhor. Porque quando você guarda essas palavras, elas vão mover o seu coração. Segunda coisa, eu já dei spoiler ali atrás, um pouquinho, quando eu falei sobre ore a palavra de Deus. Cheguei-te, diz Salmo número 119, verso de número 17, não é 170? Agora eu fiquei meio na dúvida agora. Tenho 170, Judão? Obrigado, Judão é minha enciclopédia, tá vendo? Eu consulto o meu universitário. Ah, então é 170 mesmo, tá certo. Cheguei-te a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Preste atenção numa coisa, você não ora, quando o Senhor te dá uma promessa, você para de orar pelo que você pediu e passa a orar em cima da promessa dEle. Você passa a orar sobre a promessa dEle. Orar a palavra de Deus é fazer valer o teu direito da nota promissória, meu querido. E a palavra de Deus precisa ser o teu combustível. A revelação de que Deus te deu algo para a tua vida é a chave para a tua oração. Então não ore mais pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua igreja, pelas suas finanças, não. Mas ore já em cima do que Deus diz sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja e sobre as suas finanças. Meu marido, Jesus já prometeu que vai salvar ele, mas Jesus ainda não salvou ele. Jesus salva meu marido, Jesus salva meu marido, Jesus salva meu marido. Não, irmãos, nem Jesus salva meu marido, mas não. Jesus, o Senhor já falou que vai salvar. Então eu quero só que pedir, Jesus, apressa-te em fazer, Senhor Deus. Cumpre, Senhor Deus, a tua promessa. Faz, Jesus. O profeta Isaías diz isso. O Senhor falando através do profeta Isaías, ele diz: ei, entre em juízo comigo, mostra a tua causa, fala o que você tem. Irmãos, você pode reivindicar os seus direitos. Isso não é atrevimento, isso é ousadia. Porque nós não temos condições de coisa alguma. Mas é Ele que faz. É Ele que dá. É Ele que dá. Seja intencional nas suas orações sobre a tua promessa. Terceira coisa, mude a sua fala. Mude a sua fala, mude as suas palavras, mude o seu jeito de expressar-se durante a vida. Mude com foco na palavra. Minha vida está uma desgraça. Jesus me prometeu que vai fazer, mas minha vida está uma perturbação. Tenho tanta promessa, mas não acontece não, queridos, mude a sua fala. Ainda não aconteceu, mas há de acontecer. A minha vida hoje não está mais ruim, não. A minha vida já está em processo de transformação para o lugar da promessa que Jesus tem para fazer. Mude a sua palavra. Muitas das vezes, queridos, nós falamos e nós queremos dizer coisas diferentes daquilo que Deus nos prometeu, irmãos. Mude a sua palavra. Mude a sua palavra.
O Senhor prometeu que vai salvar a tua casa e você está proferindo palavras de maldição sobre ela. O Senhor Deus disse que ia mudar a tua estação e você continua confessando que você está numa estação antiga. Pastor, mas eu ainda estou na estação antiga, eu vou mentir? Não, você não vai mentir, mas você vai se fazer valer do direito de quem tem uma nota promissória de crédito e vai dizer, olha, eu ainda não recebi, mas já está chegando, eu já sou rico, porque quem é fiel para cumprir, prometeu. Mude a sua fala, mude a sua forma de se expressar, mude as suas prioridades. Mude as suas prioridades com a sua palavra em mente. Você já parou para pensar, queridos, uma pessoa fazendo um teste de gravidez e depois de um resultado positivo, chega depois de 3 meses e pergunta assim, você está grávida? Calma aí, macho. Há 3 meses atrás deu positivo e agora você está me perguntando se eu estou grávida? Não, claro que está. Porque não existe meio grávida, ou está grávida ou não está grávida. Não existe meio termo. Não existe. Uma vez que você fez o teste e deu positivo, a não ser que você tenha abortado, você está gerando. Uma vez que foi dito, tudo mudou, o assunto mudou. Agora preocupado com o quarto, com o berço, com o que vai acontecer. Mudou tudo. E este assunto vai durar por muito tempo, e é da mesma forma deve acontecer quando você recebe uma palavra de Deus. Você não pergunta daqui a um tempo, vai acontecer? Não, meu querido, já está acontecendo, porque uma vez dito pelo Senhor já aconteceu, porque uma vez pronunciado pelo Senhor eu já ensinei isso aqui. Quando o Senhor profere uma palavra, um local se instala e você acessa esse local, queridos. As coisas já existem, tudo vai mudar quando você recebe uma palavra de Deus. Mude as suas prioridades com a palavra de Deus. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Recebi meu chamado pastoral e todo mundo sabe aqui muito cedo, com 14 anos de idade. Eu sabia, irmãos, que eu seria pastor. Já contei isso para vocês, quando fui pedir a Kézia em casamento, aliás, nem em casamento, em namoro ainda. Porque minha prioridade era o meu ministério. Então já era logo no namoro, já para não ter dúvida. Se existisse a possibilidade dela não cogitar de estar casada com um pastor, já era um momento de eu virar para ela e falar, obrigado, querida, vá, que o Senhor te abençoe, vá em paz e não peques mais. Só isso. Mas eu cheguei para ela e perguntei, querida, vamos? Vamos. Eu vou ser pastor. Eu sei disso. Eu era na época? Não, irmãos, eu tinha 17 anos. 18 anos, mais ou menos, eu ainda não era pastor. Mas cheguei para ela e falei assim, eu vou ser pastor. Porque o Senhor já falou isso para mim. Eu vou cuidar de uma igreja. E a mulher que precisa estar do meu lado, ela precisa ter um coração pastoral e ela precisa amar o ministério. Você está de fim de viver isso? Ela virou para mim e falou assim, eu sei, porque o Senhor já tinha falado comigo que eu casaria com o pastor. Ah, meu irmão. Aí nessa hora, irmãos, as prioridades se alinham, irmãos. Tudo se conecta. Aí você fala, Jesus, o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E nessa história aí já se vai 20 anos, queridos. Já se vão 20 anos aí. Em que pela bondade, pela misericórdia, pelo cuidado de papai, nós estamos vivendo e vendo os cumprimentos de todas as promessas que Ele deu para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu alinhei e ela também alinhou as prioridades. Qual era a nossa prioridade? É a promessa de Deus. Se isso aqui vai me levar para distante da promessa, eu não quero isso na minha vida. Mude as suas prioridades. Mude as suas prioridades. Eu fico acordado, diz o salmista, nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Cara, Jesus já falou. Eu estou pensando como vai ser já. Eu estou alinhando as minhas prioridades. Eu estou fazendo de acordo com as promessas. E aí já vem o 5º ponto, queridos. Já vem o 5º ponto. Já se prepare. Alinhe as prioridades e já se prepare para o cumprimento da promessa. Meu amado, presta atenção numa coisa.
Se o Senhor Deus disse, o Senhor vai fazer. Se o Senhor Deus falou, o Senhor já vai realizar. Então você já começa a preparar, queridos. Já começa a preparar. Se o Senhor virou para você e falou assim: eu vou te dar um casamento, e esse casamento vai ser com um homem segundo o meu coração. Já pode começar a ver o vestido da noiva, já pode começar a ver o local onde vai ser o casamento, já pode começar a se movimentar, porque vai acontecer, irmãos. O Senhor já disse, irmãos, que o Senhor quer nos levar como igreja a um novo nível. E o Senhor sabe o desejo do meu coração, e eu sei o desejo do coração do Pai. E eu já vou idealizando. Quando eu cheguei aqui, e o Senhor falou que nos daria um local por herança, eu já comecei a idealizar. E essa semana a irmã Evelyn teve uma visão, irmãos, acerca do projeto da igreja, na parte de cima da igreja, aonde vai ser mesmo o templo, porque em nome de Jesus, lá embaixo vai ficar a parte dos projetos, subsolos, aqui serão salas, atendimentos e outras coisas, e o parte do culto na parte superior. E a irmã Evelyn me ligou e falou assim: pastor, já começou a fazer o orçamento? Aí eu até achei estranho, porque vai acontecer, pastor. Jesus já me mostrou o projeto, e ela começou, irmãos, e a irmã Evelyn não sabia, ela começou a descrever algumas coisas, e no momento em que ela começou a descrever algumas coisas, ela falou: pastor, eu via paredes de vidro, e nessas paredes quem passavam pelas ruas, viam a igreja, e eu vi uma grande escada que subia, e essa escada virava, e eu virei para a Kézia e falei assim: filha, você falou com a Evelyn alguma coisa sobre o projeto? A Kézia: não falei nada. Porque, irmãos, quando o Senhor me falou que Ele nos daria, eu já chamei o arquiteto, irmãos, e já mandei fazer os projetos, irmãos. Eu sou desses. Eu vivo com o cumprimento da promessa. E uma das coisas que a gente tem é que a parte superior, nessa parte de aí, essa parte que está virado para a BR, na parte de cima, vai ser vidros, irmãos, para que quem passe veja. A irmã Evelyn não sabia absolutamente de nada, e o Senhor já falou: prepare-se para o cumprimento da promessa, queridos. Prepare-se para o cumprimento da promessa. Você já pode marcar o culto de ação de graças, queridos, porque vai acontecer. O Senhor já falou na tua vida, pode se preparar, pode marcar, pode idealizar. Pastor, o Senhor me falou que eu vou me formar. O Senhor me deu uma promessa que eu vou me formar. Meu irmão, já pode ver a roupa da formatura. Já pode ver a roupa da formatura já. O Senhor me falou que vai me levar para as nações. Meu querido, já tira o passaporte, já se prepara, prepare-se para o cumprimento da palavra, porque vai acontecer, meu amado. Prepare-se. Ana recebe a palavra, Ana se prepara. E diz 1 Samuel 1, 19 ao 20, que Ana foi lá. E Ana foi, e Ana teve então relações com Eucana teve relações com a sua mulher Ana. Ela estava se preparando para a promessa, queridos. Claro, queridos. Calma aí, Jesus falou: deixa cá, deixa eu me preparar. Jesus já que prometeu que vai te dar filhos, mas se você não tiver relação com teu marido, né, vai ficar difícil. Você não vai poder gerar do Espírito Santo. Tem que ter. Prepara-se para o cumprimento da promessa. O Senhor te falou que vai te fazer pastora de mulheres, que você vai ministrar para jovens. O Senhor falou que vai levar você aos perdidos. Já se prepara para isso, já comece a se capacitar para isso, já comece a andar de acordo com a promessa. Porque, queridos, nós não temos um local fantasioso, mas nós temos um local firme, um local construído, um local fácil de acesso, que é a promessa de Deus. E esse local, o Senhor disse, o Senhor fará. Você precisa ter essa verdade simples no teu coração, que você precisa se engajar com aquilo que o Senhor Deus tem falado. Aquilo que Deus tem falado. Se Deus está falando, não aborte a palavra. Seja um gerador da vida, seja um gerador da palavra, seja um gerador de novos cenários. Por onde você passar, seja isso. Favoreça as promessas de Deus na vida de outras pessoas. Não ria das promessas.
Não ria das promessas. O nosso Deus, diz Lucas capítulo de número 1, verso de número 47, para Deus nada é impossível. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele pronunciou, Ele vai realizar. Pastor, mas é impossível. Não há impossível para o Todo-Poderoso, para o El Shaddai, para aquele que tudo pode, para aquele que controla todas as coisas, para aquele que faz todas as coisas. Não existe impossível para Ele. Não existe. Portanto, queridos, busque e receba as palavras de Deus para você. E depois gere essas palavras com foco na palavra, com oração na palavra, vivendo as palavras, tendo prioridade com a palavra na tua vida, trabalhando pela palavra e vivendo com expectativa pela palavra. Porque vai acontecer. Porque vai acontecer. Porque nada e nem ninguém muda a palavra dele. Porque eu estou convencido de que nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. E quando vemos o modo como que Jesus, nosso Senhor, nos chamou e nos acolheu, nada vai separar. Isso aí, essa versão, esse versículo, Romanos 8, 38 ao 39, que diz que nós estamos convencidos de que nada, seja vivo, morto, angelical, demoníaco, atual, futuro, alto, baixo, pensável, impensável, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai anular as promessas de Deus. Nada vai cancelar as palavras de Deus. Nada tem o poder, ninguém tem o poder, coisa alguma tem o poder de anular as palavras que Deus proferiu acerca da tua vida. Assim diz o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.